Preconceito, ódio, vingança e amor. Estes são os ingredientes principais do livro Morro dos Ventos Uivantes que envolverão você, meu amigo leitor, em um misto de raiva, compaixão, tristeza e esperança. Certamente este é um ótimo livro para ler no inverno degustando uma xícara de café ou chá bem quente. Olá, meus amigos leitores, como estão todos? Espero que bem. Antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no canal. A sua inscrição é muito importante para mim e, além de me incentivar a trazer mais vídeos, ajuda no crescimento do canal. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like. Então, sem mais delongas, vamos lá. Escrito pela escritora inglesa Emily Brontë e publicado pela primeira vez em 1847 no Reino Unido, a obra é considerada um clássico da literatura inglesa. Com um enredo envolvente e personagens controversos cujas atitudes despertam em nós diversas emoções, o livro é dividido em 34 capítulos, e a trama se passa entre o fim do século XVIII e início do século XIX. A história é narrada por Ellen Dean, uma personagem do livro também conhecida como Nellie. Ela é a governanta da Granja Thrushcross, uma propriedade que fica a cerca de 6 km do Morro dos Ventos Uivantes. Ambas as propriedades são afastadas de Dimmerton, o vilarejo mais próximo. Nellie conta a história do morro ao Sr. Lockwood, o novo inquilino de Thrushcross. Após o mesmo ter uma experiência nada agradável ao conhecer Heathcliff, o proprietário da granja e do Morro dos Ventos Uivantes. Originalmente, o Morro dos Ventos Uivantes pertencia à família Earnshaw. Nellie explica ao Sr. Lockwood que o Sr. Earnshaw era casado e tinha 2 filhos, Hindley e Catherine. Entretanto, no regresso de uma viagem a Liverpool, o Sr. Earnshaw trouxe com ele Heathcliff, uma criança de pele escura e cabelos negros cuja presença inesperada surpreendeu toda a família. O garoto, com sua personalidade introvertida, rapidamente tornou-se o favorito do Sr. Earnshaw. E esta preferência só aumentava o preconceito e desprezo pelo garoto por parte da família, especialmente em Hindley, que sentia ódio por seu irmão adotivo, pois este tinha a preferência de seu pai. Já Catherine se apegou a Heathcliff e ambos não desgrudavam. Heathcliff não teve uma infância fácil. Hindley frequentemente o maltratava com agressões físicas. Além dele, a própria Nellie confessa em sua narração os beliscões aplicados no jovem que não retribuía a estes. Heathcliff na maioria das vezes sofria em silêncio. No entanto, ele também tinha ciência da influência que exercia sobre o Sr. Earnshaw, e quando lhe era oportuno sabia como se beneficiar dessa influência, tal como quando ele e Hindley ganharam pôneis e o de Heathcliff ficou manco, o jovem coagiu Hindley a trocar de pônei. Caso contrário, contaria a seu pai das 3 surras que recebera de Hindley durante a semana, e mostraria o hematoma em seu braço que se estendia até o ombro. Essa dinâmica violenta que alimentava um ódio mútuo entre os garotos se manteve ao longo de alguns anos. Contudo, após a morte da Sra. Earnshaw, o Sr. Earnshaw envia Hindley à faculdade. Pouco tempo depois, o próprio Sr. Earnshaw também viria a falecer. Hindley regressa ao Morro dos Ventos Uivantes casado. Sua mulher se chamava Frances. Sua origem e família eram desconhecidas. O primogênito toma seu lugar como senhor do Morro dos Ventos Uivantes. E os sentimentos contra Heathcliff não diminuíram em nada, pelo contrário, as surras só aumentavam. Heathcliff alimentava seu ódio com um forte desejo de vingança. Porém, mantinha-se ali apenas para não se afastar de Catherine. Para ele, nenhum sofrimento seria suficiente para afastá-lo dela. Contudo,
As coisas sempre podem piorar e Catherine passou a conviver mais tempo com os irmãos Edgar e Isabella Linton, da Granja Thrushcross. Os irmãos Linton foram criados com todo o conforto e luxo que o senhor e a senhora Linton poderiam oferecer. Edgar sentia-se superior e claramente desprezava Heathcliff, e a recíproca era verdadeira. Isso deixava a convivência entre eles impossível, e Catherine não conseguia conciliar seu tempo com ambos. Concomitantemente, Frances, a esposa de Hindley, deu à luz a Harrington e faleceu pouco tempo depois, deixando-o viúvo em uma profunda tristeza e, com o passar dos anos, levando-o à depressão e amargura. Edgar pede Catherine em casamento, e ela aceita o pedido priorizando o interesse financeiro e não seus próprios sentimentos. A jovem confessa a Nellie que ama Heathcliff, chegando a declarar que ambos têm a mesma alma. Porém, em sua visão, casar-se com ele levaria ambos a uma vida fadada à pobreza e sofrimento, pois Heathcliff não tinha um patrimônio nem possuía estudo. A notícia do casamento abalou Heathcliff profundamente, ao ponto de fazê-lo partir do Morro dos Ventos Uivantes e retornar após 3 anos, misteriosamente rico e com sede de vingança por todos os habitantes do Morro dos Ventos Uivantes e da Granja Thrushcross. O egoísmo de Catherine, o preconceito, as surras, tornaram Heathcliff um homem obcecado por vingança. Como diria Duas Caras no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, ou você morre como herói, ou vive o bastante para se tornar o vilão. Esta frase realmente se encaixa para Heathcliff. Após este intervalo de 3 anos, surgem novos personagens na história, e Heathcliff põe a sua vingança em execução. E acredite, meu amigo leitor, a partir deste ponto, a história ganha contornos cada vez mais sombrios. Morro dos Ventos Uivantes não é apenas sobre o amor, também é sobre preconceito, obsessão e vingança. A obra traz personagens emocionantes e envolventes. Ela explora muito bem o clima nebuloso com nevascas e tempestades para dar um tom frio e sombrio à história, cuja intensidade aumenta com o desenrolar dos acontecimentos. A história consegue nos dar a sensação de angústia, isolamento e uma dose de suspense que nos mantém envolvidos. Além disso, a obra retrata desde seu início o preconceito sofrido por Heathcliff, não apenas no fato de ser adotado, mas em sua cor de pele, pois o próprio Sr. Earnshaw revela este preconceito ao pedir à sua esposa que aceitasse o ainda garoto Heathcliff, usando as seguintes palavras: "Mas você deve ver isso como uma dádiva de Deus, apesar de ele ser tão escuro que parece ter vindo do diabo." A senhora Earnshaw e seus filhos não aceitaram a chegada do garoto, embora algum tempo depois, Catherine tenha começado a nutrir bons sentimentos por ele. Também é latente o preconceito social ou o preconceito de classes na história pela forma como os empregados são vistos por seus empregadores. O livro deixa isso claro em vários momentos com as atitudes ríspidas dos ditos patrões com seus empregados. Ainda falando sobre os personagens, eles transmitem emoções intensas e genuínas, tal como o amor que se transforma em obsessão de Heathcliff por Catherine, a depressão de Hindley, o egoísmo de Catherine, a arrogância de Edgar Linton, ou a hipocrisia do fanático religioso Joseph, um dos empregados do morro. Alguns destes personagens conseguem despertar tanto nossa raiva quanto nossa compaixão por seus próprios sofrimentos. Ler Morro dos Ventos Uivantes é uma ótima experiência, principalmente se você gostar de histórias de época e com uma leve dose de suspense. Recomendo sua leitura neste inverno com uma bela caneca de café. Atrevo-me a dizer que mais do que uma história de amor, é um retrato da natureza humana e da sociedade na época.
Se você gostou desta resenha e se interessou pelo livro, deixarei na descrição do vídeo os links para a compra do livro, tanto na versão em e-book quanto em capa dura. Peço que comprem por este link para ajudar no crescimento do canal. Não se esqueça de dar um like no vídeo. E se ainda não se inscreveu, bom, se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para mim. Conto com vocês, meus amigos. Muito obrigado. Mantenham-se firmes, mantenham-se fortes, leiam muito e até mais.